Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós leremos os versículos de 1 a 4 em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Também você pode aproveitar a projeção do texto e acompanhe-nos na leitura. Eu peço licença às mães, por ser o Dia das Mães, eu não vou trazer aqui uma palavra pastoral sobre as mães, mas eu quero avançar no livro de Atos, como nós nos propusemos a estudar com a igreja esse livro, e eu gostaria de avançar hoje no livro de Atos, começando o capítulo 2. Já vencemos o capítulo 1, estamos iniciando o capítulo 2 do livro de Atos, e o tema que nós escolhemos para a meditação nesta noite é o Espírito de Poder. Diz-nos a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra, ela revela-nos quem Tu és, como Tu operas. A Tua palavra, Senhor, descreve os atos salvíficos do Senhor em favor do Teu povo. Queremos, ó Deus, olhar esse texto, rogando a assistência do Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que instruiu, que iluminou aqueles que escreveram esse texto, é o mesmo Espírito que também opera em nós, quando estudamos a Tua palavra. E vamos hoje falar, ó Deus, sobre a obra do Espírito Santo. Abra o nosso entendimento. Dá-nos, ó Deus, ouvidos de eruditos para a compreensão da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é da mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é o Deus invisível, é o Deus eterno, é o Deus que é santo em poder, em justiça, em graça, em amor. É o Deus excelso, glorioso, que participa dos atos de Deus Pai, que labora na obra do Deus Filho, e Ele tem o seu próprio ministério. Ele não é apenas uma força impessoal, Ele não é algo da parte de Deus para trazer cócegas espirituais, para trazer movimentos estranhos, esquisitos na igreja. Não, Ele é santo, Ele é Espírito, Ele é Deus que está no meio do povo, é o Deus que habita no coração, na mente e na alma do povo de Deus. Ele é o Deus que está no meio da igreja. Ele sempre existiu. Ele agiu na vida dos homens de Deus no Antigo Testamento. Ele estava na criação, no princípio, diz o texto sagrado, que o Espírito de Deus estava controlando o caos. Ele pairava sobre as águas, Ele controlava o caos, e Ele então liberava o caos para sair vida. Ele é o Espírito de vida, controlador, sustentador, governador. E Ele agia poderosamente no Antigo Testamento, na vida dos homens de Deus, dos servos de Deus. Sansão foi
obra do Espírito Santo. O Espírito Santo apossou-se de Sansão, o Espírito Santo esteve sobre Davi, esteve sobre Moisés, esteve sobre os profetas. Foi prometido pelo próprio Deus o seu derramamento através do profeta Ezequiel. Capítulo 36, versículo 27, Deus vai dizer: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Em Jeremias capítulo 31, 33, Deus vai dizer através do profeta: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e as escrevereis nos seus corações, serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Esta promessa que vem dos profetas, da boca de Deus, esse Espírito que participou de toda a obra de Deus na criação e na condução do povo no Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que participou do ministério de Cristo Jesus. É Ele que pousou sobre Jesus Cristo quando Ele foi batizado por João Batista. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo que esteve com Ele no deserto. Foi o Espírito Santo que o tirou do deserto. Foi o Espírito Santo que caminhou com Ele nos seus atos miraculosos, na sua pregação, na sua comunicação do Evangelho. Ele foi prometido pelo próprio Jesus aos seus discípulos. E agora nós temos aqui no capítulo 2 de Atos, uma promessa cumprida, uma manifestação de Deus no meio da igreja, uma teofania do Senhor, declara, manifesta a chegada do Espírito Santo sobre a igreja. Eu quero, com muito cuidado, com muita parcimônia, e devagar, porque nós estamos começando a falar da teologia do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós hoje precisamos dizer claramente o que a Bíblia fala sobre o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Porque hoje temos tantos modismos, tantas esquisitices no meio da igreja, tantas palavras e línguas estranhas, como se fossem manifestações do Espírito Santo. Precisamos ter um pouco de cuidado, porque há muitas performances de pessoas que acham-se tomadas do Espírito, mas na verdade são manifestações mais humanas do que divinas. E aqui nós temos um momento em que Deus oferece uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação poderosa de Deus, é uma manifestação que é perceptível a quem está ali naquele lugar, da presença de Deus. Isto é uma teofania. Por exemplo, quando Moisés estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele olhando um arbusto, e ele via que no deserto aquele arbusto estava consumido por fogo, mas o arbusto não se consumia, o fogo não consumia o arbusto, e ele, aproximando-se do lugar, ele ouve a voz de Deus: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo, santo, porque Deus está presente ali, naquele arbusto. É uma manifestação da presença de Deus na vida de Moisés, é uma teofania. Aqui também é uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação da presença de Deus através de movimentos da natureza, em que Deus revela a sua presença. E Lucas registra nesses 4 primeiros versículos do capítulo 2 o que nós chamamos de derramamento, descida, cumprimento das profecias da descida do Espírito Santo sobre a igreja. E ele relata algo radical, algo profundo e permanente que acontece a partir daquele dia na vida da igreja, no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50º ou 50. O Pentecostes era uma das 3 grandes festas anuais de Israel. A primeira grande festa era a Páscoa.
E a segunda grande festa era esta, o Pentecostes, que ocorria 50 dias após a Páscoa. E a terceira grande festa era a festa dos tabernáculos, que ocorria 4 meses depois. Pentecostes também era chamada de festas das semanas, porque eram 5 semanas, e também eram 7 semanas após a Páscoa, e também festa da colheita, porque era nessa ocasião que ocorria a colheita do trigo e de outros produtos. Então eles vinham de todos os lugares para o templo de Jerusalém para celebrar o Pentecostes, trazendo consigo as primícias das suas colheitas. E era um movimento extraordinário nesta festa, porque Jerusalém era quintuplicada de tamanho, dada a quantidade de judeus que vinham de todas as regiões do mundo conhecido para celebrar esta grande e preciosa festa judaica. E Deus escolheu estrategicamente esta festa para o derramamento do seu Espírito. Quando Jerusalém estava, como diria o mineiro, apinhada, cheinha de gente, Deus derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E como que aconteceu a descida do Espírito Santo? Veja o que diz o versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde eles estavam reunidos? Provavelmente eles estavam reunidos em uma casa próxima ao templo. Quem são esses todos? Eram os apóstolos, eram os discípulos de Jesus. Provavelmente aquelas 120 pessoas que estão mencionadas lá no capítulo 1, em que eles unanimemente se reuniam para orar. Era os discípulos de Jesus, as mulheres que acompanhavam Jesus, esses estavam ali aguardando a promessa de Jesus, que foi colocada em Atos 1:8. Jesus disse em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Estas 120 pessoas estavam em oração, estavam orando, aguardando, esperando esta manifestação do céu sobre eles. E agora, no Pentecostes, na festa de Pentecostes, no primeiro dia da semana, em um domingo, quando eles estavam ali em oração, eles estavam juntos, unânimes, todos em oração. Veja o versículo 2 do capítulo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. A vinda do Espírito Santo foi acompanhada por 3 sinais sobrenaturais. Foram testemunhados 3 sinais da presença de Deus. Eles ouviram um som, eles tiveram uma visão, e eles tinham vozes estranhas. E havia fogo, vento e a fala. 3 sentidos dos discípulos de Jesus foram afetados. Eles foram afetados na audição, eles foram afetados na visão, e eles foram afetados na fala, na comunicação. E o que significa isso, meus irmãos? O que significa o som como de um vento? O vento é o poder e a soberania do Espírito Santo de Deus. O som é este movimento do céu que revela, que marca, que apresenta a presença do Espírito Santo naquela reunião, naquele lugar. A manifestação do vento, do som como que de um vento, não foi propriamente um vento, mas foi o som de um vento, revela que o Espírito de Deus presente ali
está. O vento é particularmente o símbolo da presença do Espírito Santo. Jesus, quando falando para Nicodemos acerca do novo nascimento, ele fala do Espírito como um vento que sopra e não sabe para onde ele vai, se vai para lá ou para cá, mas esse movimento de Deus, esse movimento, essa teofania, essa manifestação dinâmica, que movimenta, que dá vida, que não é estática, mas que é movimento, que traz vida na vida, esta presença gloriosa manifestada através desse som, como de um vento impetuoso. O Espírito de Deus tomou conta daquela reunião, e aí eles têm a visão de fogo. Veja o versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Apareceram entre eles distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Línguas de fogo significa que o fogo na Bíblia, ele tem dois significados muito importantes, e esses dois significados estão intimamente ligados com a ação do Espírito Santo. O primeiro aspecto do fogo na Bíblia tem a ver com purificação, com pureza, com depuração, com lavar, esse processo de transformação. É como o Espírito Santo que regenera o coração humano, é o Espírito Santo que lava-nos completamente, é o Espírito Santo que queima, que purifica as impurezas do nosso coração. É a obra do Espírito Santo aplicar a obra da graça de Deus em Cristo Jesus, transformando, mudando o nosso coração, a nossa volição, santificando a nossa vida, queimando como fogo as impurezas, os pecados, trazendo santidade na vida do povo. Isso tem a ver com a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do cristão, na vida das pessoas que amam a Deus, que servem a Deus em Cristo Jesus. Essas línguas que eles olham como línguas de fogo, é uma presença gloriosa do Espírito Santo que já foi ouvido, manifesta a sua presença, e agora ele desce sobre aqueles, purificando-lhes o coração, santificando-lhes a alma, dando-lhes autoridade, dando-lhes pureza, santidade na vida, limpando a sua língua, purificando a sua língua, porque é a mesma experiência que o profeta Isaías teve lá diante do trono de Deus, quando saiu uma brasa viva que tirara do altar, e essa língua tocou a sua língua, purificando ele do seu pecado. É esta situação, é esta condição, é esta manifestação do poder de Deus naquela reunião, naquele momento, naquele lugar, porque o Espírito Santo de Deus desceu, foi derramado, a presença dele está sobre o povo de Deus. Então, um dos aspectos do ministério do Espírito Santo é purificar, é limpar, é extirpar o mal, é purificar-nos de todo o pecado, é santidade na vida, é habilitar-nos para viver o caráter de Cristo em nossa vida. E o segundo aspecto tem a ver também com o Espírito Santo, que fogo na Bíblia tem a ver com o juízo de Deus, tem a ver com o juízo de Deus, com o castigo de Deus, com a punição de Deus para os pecadores. Vocês devem conhecer nos profetas, quando se fala do dia do Senhor, o dia do Senhor, terrível será o dia do Senhor, em que o Senhor virá com juízo, como fogo consumidor, consumindo os pecadores, os ímpios, os blasfemos. Ou seja, o fogo também na Bíblia tem esse caráter de consumir a impiedade, de consumir o pecador, de fazer aniquilar a injustiça. Por isso que Jesus diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado,
da justiça e do juízo de Deus. Jesus disse isso. Jesus disse que o Espírito Santo tem essa capacidade, tem esse ministério, tem esse poder de convencer você do seu pecado, convencer você da justiça de Deus aplicada em Cristo Jesus pela sua vida, e também de convencer o ser humano do juízo de Deus sobre a vida daqueles que não creem. Esta é a obra do Espírito Santo. Então, quando eles ouviram o vento, ouviram o som do vento, a presença do Espírito Santo ali estava. Quando eles viram a visão de línguas como de fogo, o Espírito Santo estava agindo, estava trabalhando, estava manifestando o seu poder, a sua glória, a sua graça na vida da igreja. É o derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E em terceiro lugar, eles ouviram falar em outras línguas. Veja o que está no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algo extraordinário aconteceu naquela reunião. Algo extraordinário aconteceu na cruz do Calvário. Algo extraordinário aconteceu na cruz do Calvário, quando o nosso Salvador, morto, sendo Ele crucificado, encharcado dos nossos pecados, assumindo a nossa culpa, os nossos pecados, substituindo-nos naquela cruz. Algo extraordinário aconteceu da parte de Deus, porque naquela cruz uma teofania de Deus se revelou, o amor escancarado de Deus, o poder amoroso de Deus nos perdoou, nos trouxe para a vida, nos reatou a relação com Deus em Cristo Jesus. E agora, naquela reunião em Atos 2, algo extraordinário acontece da parte de Deus. Aquele povo que Jesus salvou, que em Cristo Jesus estavam caminhando, agora foram visitados, receberam o poder do Espírito Santo sobre eles. Eles foram visitados, eles foram acolhidos, eles foram movidos pela ação extraordinária do céu em suas vidas. Meu irmão, minha irmã, isto é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendo com John Owen. John Owen é um teólogo inglês. Ele é chamado de os puritanos, ele é do grupo dos puritanos. John Owen fala que a vida cristã é um convite do Deus triuno para participarmos desta unidade na Trindade. A vida cristã, o desejo de Deus é mover a nossa vida para desfrutarmos de uma relação profunda do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E agora, aqui em Atos, Lucas está registrando essa descida do Espírito Santo sobre a igreja, que dá a ela a presença definitiva do Espírito Santo, que revela a ela o poder do Espírito Santo de santificação, que revela a ela o poder do Espírito Santo de transformação, de aplicação da obra de Cristo na vida da igreja, e que, sobretudo, dá à igreja o poder para proclamar, para testemunhar. Eu quero dizer para você que não pode haver discipulado cristão sem o Espírito Santo. Não pode haver vida sem o doador da vida. Não há entendimento sem o Espírito da verdade. Não há comunhão sem a unidade do Espírito. Não há caráter semelhante a Cristo sem o fruto do Espírito. Não há testemunho efetivo sem o poder do Espírito. Assim como um só corpo não há, assim como um corpo sem a respiração é um cadáver, assim a igreja sem o Espírito é morta. Eu quero concluir a minha fala
chamando a sua atenção para aquilo que o apóstolo Paulo orienta a igreja em Efésios. Ele diz, portanto, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo é Deus vivendo na nossa vida. O Espírito Santo é Deus atuando no teu caráter, na tua personalidade. O Espírito Santo é o Deus vivenciando as suas fraquezas, as suas debilidades. O Espírito Santo é Deus fortalecendo você nas suas debilidades e nas suas inconsistências. O Espírito Santo é o poder de Deus que move a sua mente, que atua no teu coração, que atua na tua volição, conformando a sua vida com a vontade de Deus. Você que recebeu a graça de Cristo, foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Você tem essa habilitação de Deus pelo Espírito Santo para viver vida santa, vida reta, vida justa, pelo poder do Espírito Santo que habita no teu coração, na tua mente, na tua alma. Quero dar um exemplo bem interessante de como o Espírito Santo atua dentro de você. João Calvino desenvolve na sua teologia algo extraordinário, em que ele fala que a salvação é algo definitivo, e isto é da nossa consciência. Ninguém arbitra na nossa salvação. É algo da graça de Deus, é uma operação da graça de Deus pelo Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é a obra da graça de Deus em nós. Isto tem a ver com a nossa ação de Deus na nossa vida. E isto é algo que é da nossa consciência. Nós temos consciência do que Deus operou dentro de nós. As pessoas podem não confiar, podem não acreditar, mas isto não significa que Deus não esteja operando em nós, porque isto é de livre consciência. E aqui ninguém arbitra, é Deus que arbitra aqui. Isso significa dizer que a consciência, ela é o nosso sensor. A nossa consciência é o nosso sensor. O apóstolo Paulo vai falar diversas vezes sobre a consciência cristã. A consciência cristã é uma espécie de conceito, de valores, de percepções intimamente ligadas a nosso espírito, no qual o Espírito Santo acessa e onde ele comunica conosco as coisas eternas e espirituais. Isso significa dizer que nós temos uma boa consciência, nós temos uma má consciência e podemos ter a consciência cauterizada. Isso significa dizer que podemos ter na nossa consciência uma calosidade. E essa calosidade, há uma insensibilidade para com a voz do Espírito Santo de Deus. Como orei no início da minha fala, cremos pela palavra de Deus que o Espírito Santo produziu as Sagradas Escrituras, inspirando homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A primeira carta de Pedro fala sobre isso, cremos nisso. E cremos também que quando lemos a palavra de Deus, é ela que nos lê, porque é o Espírito Santo que comunica conosco a palavra de Deus ao nosso íntimo. E diz a palavra de Deus que ela é uma espada de dois gumes que penetra até juntas e medulas, porque o Espírito Santo tem a capacidade de produzir palavra viva de nós em nosso mais profundo íntimo, e ele comunica as coisas eternas e sagradas de Deus à nossa vida. Mas a nossa consciência, ela é despertada pela ação do Espírito Santo. Você obviamente sabe a noção de certo e errado,
Você obviamente sabe, você tem conhecimento, discernimento, pelo conhecimento da palavra de Deus, o que você deve e o que você não deve fazer, onde estar e onde não estar. Você deve, pelo conhecimento, pela vivência, pelo estudo da palavra de Deus, já ter um arrazoado de conceitos, de valores bem formados, bem delineados na sua mente, no seu coração. São valores que você esposa, porque você sabe que isso vem da palavra de Deus e vem do Espírito Santo de Deus. Mas quando você transige com esses valores, quando você transige com a verdade bíblica, quando você transige com a orientação do Espírito Santo que já comunicou ao teu íntimo, quando você rompe, quando você desconsidera, quando você escamoteia, quando você não atende à obra do Espírito Santo dentro de você, você está rompendo, você está cometendo um grave erro, você está indo contra a ação de Deus na tua vida. Quando você peca, você erra, você se acomete de uma transigência dos princípios e valores da palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo atua em nossa consciência, chamando-nos ao arrependimento, chamando-nos a dar a meia volta, chamando-nos a voltar atrás, chamando-nos a voltar e reconhecer onde erramos e retomarmos o caminho certo, abandonando o erro, abandonando o equívoco, abandonando o pecado. Esta é a obra do Espírito Santo na vida da igreja, esta é a obra do Espírito Santo na vida do crente, esta é a obra do Espírito Santo na vida da família, convencendo do pecado, trazendo a palavra de Deus à mente e ao coração. Esta é a gloriosa segurança da fé no coração do crente. O Espírito Santo atua comunicando a vontade, a verdade, e também informando, e também convencendo do pecado, e então levando-nos, conduzindo-nos ao arrependimento, porque isso é obra do Espírito Santo. Que coisa extraordinária na vida da igreja, na vida da família, na vida do crente, o Espírito Santo de Deus. É isto que Deus está oferecendo para a igreja em Atos 2. Esta presença permanente, essa presença gloriosa, essa presença transformadora, essa presença renovadora, essa presença que traz vida na vida, o Espírito Santo na vida do crente. Oh, meu irmão, não há vida cristã sem o Espírito Santo, não há transformação no caráter sem o Espírito Santo, não há mudança consistente na vida sem o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo a nossa vida se apequena, sem o Espírito Santo a nossa vida fica uma vida esquisita, disforme, descontrolada, desordenada, pecaminosa. Razão porque o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: há muitos entre vós que dormem, porque estão vivendo vida na carne, estão vivendo vida em dissonância com o Espírito Santo. Nós lemos aqui em Gálatas o que produz o Espírito Santo e o que produz a carne. Nesta noite eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus. Eu não estou querendo saber quantos anos de conversão, quantos anos de vida com Cristo, quantos anos de uma relação com Deus. Eu estou convidando você a considerar a obra do Espírito Santo dentro de você, aquilo que o Espírito Santo vem falando ao teu coração, aquilo que o Espírito Santo vem comunicando à tua mente, ao teu coração. Presta atenção, leva Deus a sério, considere a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo na tua vida, na tua mente, no teu coração. Não transija com a obra do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, porque isto é vida na vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja dinâmica, é uma igreja missionária, é uma igreja efusiva, é uma igreja alegre, é uma igreja cheia de Deus, é uma igreja que ama as pessoas, é uma igreja que proclama o Evangelho, é uma igreja que vive para a glória de Deus. Assim também uma família cheia do Espírito de Deus, uma família onde o Espírito Santo de Deus está movendo os corações da família, há equilíbrio, a paz, a justeza nos relacionamentos, a
há perdão nos relacionamentos, há amor nos relacionamentos, os afetos são transformados pelo poder do Espírito Santo. Um casamento que é movido pelo poder do Espírito Santo, há um amalgamento, um ajustamento, uma integralidade, uma unidade indissolúvel, porque o Espírito Santo opera eficazmente na vida do casal. Nós não podemos transigir com a obra de Deus, que o Espírito Santo há de realizar lá e cá, em nós, através de nós. A igreja peca, a igreja comete pecados horrorosos contra Deus, quando ela não busca santidade na vida, operosidade do Espírito Santo no caráter, na mente, no coração, nos processos decisórios, mudando os afetos, arrancando o ódio, o desamor, a ciúmes, a inveja, esses sentimentos tão humanos, tão mesquinhos. Nós precisamos ser tratados, burilados, transformados pelo poder do Espírito Santo, para que de fato sejamos testemunhas de Cristo Jesus. Oxalá Deus abençoe o seu coração. Oxalá corajosamente você anime-se a dizer: Espírito Santo de Deus, opera em mim, quebranta-me, transforma-me, renova-me. Já não quero ser igual. Muda a minha mente, muda os meus afetos, transforma, renova a minha mente para a glória do teu nome. Conforme a minha vida com a vida de Cristo, faça o caráter de Cristo ser visto em mim para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor